que você faria se estivesse de frente para o maior predador terrestre de todos os tempos? Você correria ou lutaria para sobreviver? Sempre que suas caças ficavam frente a frente com o seu maior predador, de uma coisa elas tinham certeza: ou você fica e luta pela sua vida, ou corre. Porque a máquina assassina chegou. E se eu te dissesse que esse predador não era temido por todos? Enquanto a maioria das criaturas fugia diante dele, uma decidia ficar. Ele não precisava correr, nem ameaçar com rugidos. Sua simples presença já era um aviso. Eu não vou recuar. Durante milhões de anos, dois titãs compartilharam o mesmo território. Mas isso não significava uma convivência pacífica. Significava embates épicos, tão intensos que deixaram marcas nos próprios fósseis. E o mais impressionante: quem parecia frágil era, na verdade, a maior ameaça. O que acontecia quando o predador mais mortal do planeta encontrava uma fortaleza ambulante? Como um herbívoro conseguia revidar com tanta força, a ponto de ferir ou até afugentar o seu próprio predador? Hoje você vai conhecer o mundo dos dinossauros. Um mundo onde não existe conforto, onde não existe escolha, e onde sobreviver nunca foi fácil. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Até o momento em que o rei encontrou seu maior desafio. Imagine caminhar por uma planície aberta, há 66 milhões de anos. O solo começa a tremer. O som pesado de passos se aproxima. Algo grande se move entre as árvores. Ao longe, uma silhueta surge, e o ambiente parece parar. E o Tiranossauro Rex aparece. O império do Tiranossauro era mais vasto do que a América do Norte é hoje. Ele dominava florestas e campos com uma combinação de brutalidade e de um poder intimidador que fazia suas presas fugirem só em percebê-lo por perto.
medindo até 12 metros de comprimento, 4 metros de altura até o quadril e pesando impressionantes 9 toneladas, ele era o ápice da cadeia alimentar. Mas os números, por si só, não explicam seu poder. O segredo estava na anatomia. Com um crânio robusto e uma boca repleta de dentes serrilhados de até 20 centímetros, o tiranossauro não mordia, ele triturava. Seu maxilar exercia uma força de 57 mil newtons, capaz de pulverizar ossos como se fossem madeira podre. Era uma das maiores mordidas já registradas entre os predadores terrestres. Além disso, ele enxergava com profundidade graças à visão binocular. E sentia o cheiro de carne a quilômetros de distância, graças a um olfato extremamente desenvolvido. E mesmo com seu tamanho colossal, o tiranossauro era surpreendentemente ágil. Não um velocista, mas rápido o suficiente para encurtar distâncias e lançar seu ataque devastador no momento certo. Um predador por excelência, um carrasco de inúmeros dinossauros. Exceto um, porque havia uma criatura que não fugia diante do rei. Uma que, em vez de correr, se posicionava. Esse era o Triceratops. Com cerca de 9 metros de comprimento e até 10 toneladas de puro músculo e osso, o Triceratops parecia uma muralha viva. Mas sua força não estava apenas no tamanho, estava na forma. Seu centro de gravidade era baixo, o corpo largo e estável, ideal para confrontos frontais. Mas o que realmente o tornava imponente era sua cabeça. Um escudo ósseo de até 2 metros de largura se estendia sobre o pescoço como uma muralha natural. O crânio do Triceratops era um dos maiores de todos os tempos, chegando a representar até 1/3 do comprimento total do animal. E à sua frente, 3 chifres. 2 acima dos olhos, com mais de 1 metro cada, e um terceiro no nariz, pronto para perfurar qualquer ameaça. Esses chifres não eram apenas ornamentais, eram armas, rígidas, afiadas e letais. Sua estrutura óssea era reforçada, feita para resistir a impactos violentos, e mais do que isso, para revidá-los. Ao contrário do que se imagina sobre herbívoros, o Triceratops era uma máquina de defesa ativa. Ele não precisava perseguir, bastava esperar. Com o corpo ancorado ao solo, os olhos atentos e os chifres prontos, ele era capaz de transformar qualquer tentativa de caça em um erro fatal. O Tiranossauro e o Triceratops não apenas viveram na mesma época, mas no mesmo território. Seus fósseis são frequentemente encontrados nas mesmas camadas geológicas, sugerindo que o encontro entre eles não era uma possibilidade distante, era uma realidade frequente. Mas o que realmente acontecia quando o maior predador do planeta decidia atacar justamente a única presa que não fugia? A resposta começa no instante em que o campo ficava em silêncio. As folhas voavam. Um cheiro estranho tomava o ar. A vegetação se movia ao longe. O Triceratops levantava a cabeça. Seus olhos se fixavam em algo entre as árvores. E então, ele aparecia. O Tiranossauro, gigante e temível. Com a boca entreaberta e os dentes expostos, ele caminhava. Não corria, observava. O predador se aproximava aos poucos, tentando evitar o campo de visão direto. Seu alvo era o pescoço, o ponto onde poderia morder e acabar com tudo em segundos. Mas o Triceratops não recuava. Ele firmava as patas no chão e abaixava a cabeça. Os chifres agora apontavam para o inimigo. O escudo ósseo protegia o pescoço como uma armadura. O que acontecia a seguir não era uma simples caçada. Era um duelo.
O tiranossauro atacava pela lateral, buscava um ponto vulnerável. Mas o Triceratops reagia com inteligência, usando os chifres da testa. Mesmo com sentidos aguçados e reflexos rápidos, o tiranossauro agora precisava lidar com uma arma natural apontada diretamente para seu tórax. E um erro ali poderia ser fatal. Os cientistas descobriram fósseis que mostram exatamente isso. Tiranossauros com ossos quebrados, dentes lascados e feridas profundas. E Triceratops com cicatrizes no crânio que indicam que não apenas sobreviveram, mas revidaram. Uma mordida de um lado, uma perfuração do outro. Marcas registradas no tempo, como se o próprio campo de batalha tivesse sido fossilizado. O combate entre esses dois gigantes era decidido nos detalhes. Um passo em falso, uma reação lenta, um golpe mal calculado. O tiranossauro apostava tudo na força bruta e na precisão. O Triceratops apostava na resistência e nos chifres, suas melhores armas. E ao contrário do que se pensa, vencer não significava necessariamente matar. Um confronto podia terminar com o tiranossauro ferido e em retirada. Esse recuo já era suficiente para o Triceratops sobreviver. E sobreviver naquela época já era uma vitória. O campo de batalha era imprevisível. Em áreas mais fechadas, o tiranossauro podia usar a surpresa a seu favor. Em áreas abertas, o Triceratops conseguia se posicionar melhor. Cada ambiente mudava o jogo. O que fica claro é que o Triceratops não era apenas uma presa grande. Ele era uma ameaça que o tiranossauro conhecia bem. Durante muito tempo, acreditou-se que o tiranossauro era imparável. A imagem de um predador gigante e invencível se espalhou pelo cinema, pelos livros e pela cultura popular. Mas a realidade revelada pelos fósseis mostra algo diferente. Mostra limites. Mostra respeito. O Triceratops não era o mais rápido nem o mais agressivo. Era um animal de defesa. Mas uma defesa tão bem projetada pela evolução que se tornava ofensiva por natureza. Com seus chifres e escudo, ele não apenas resistia aos ataques, ele enfrentava. E isso mudava tudo. Fazia o tiranossauro pensar duas vezes. Porque um predador inteligente também sabe quando recuar. A ciência continua explorando essa relação. Novos estudos, novas escavações e análises forenses em ossos fossilizados revelam cada vez mais detalhes sobre como esses confrontos realmente aconteciam. E quanto mais se descobre, mais clara fica a ideia de que naquela época, o equilíbrio entre caça e caçador era mais justo do que se imaginava. O embate entre Tiranossauro e Triceratops se tornou um símbolo, um lembrete de que nem toda força está em atacar, mas que às vezes ela está em resistir. Nesse mundo, não existia bem ou mal. Existia equilíbrio. O tiranossauro caçava porque era um predador. O Triceratops sobrevivia porque tinha as ferramentas certas. E no dia seguinte, tudo começava de novo.